Bem, estamos sendo recebidos aqui na casa da Ana Carolina, mãe do Lorenzo, 4 anos e meio. Ele tem o espectro, né, do autismo, né? E a Ana Carolina vai contar um pouco a história, né? A Ana Carolina já começa quando você tem a notícia, né, de que seu filho tem esse espectro, né? Então, quando a gente recebe um diagnóstico autista, quando eu recebi dele, eu fiquei meio perdida, né? Que aí você fala assim, nossa, e agora? O que eu faço? Aí tem uma série de coisas que vem na cabeça da gente. Sentimento de culpa, que será que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Só que isso foi acalmando meu coração quando eu conheci outras mães, né? O Lorenzo não falava muito pouco. E conversando com outras mães do grupo, junto com o pessoal do TEAMA, que era a antiga Associação dos Autistas aqui de Matão. Essa tema foi extinta, né? Foi extinta, infelizmente, mas a gente agora tem um grupo aí de pais, que é o MAPAN, né, que é o Movimento de Pais Autistas, que tem esse respaldo aí para dar esse apoio para essas mães. O Lorenzo, ele tem a forma mais leve, né, dessa síndrome do espectro autista, né? O autismo ele é uma condição neurológica, né? E ele interfere na interação social, não tem muita interação social, comunicação verbal, não verbal, movimentos repetitivos. Então, se você não tem muito foco para certas coisas na hora de fazer uma brincadeira, alguma coisa assim. Então, se o seu filho tem qualquer um dessas coisas que eu falei, ele pode ter um transtorno de espectro autista, que tem vários níveis. E que pode ser confundido, inclusive, né, com hiperatividade, né? Pode ser confundido com hiperatividade, porque tem algumas características muito parecidas com a hiperatividade, né? Então, a pessoa fica agitada, não consegue fazer muita coisa, não tem muito foco. E na hiperatividade também tem isso. Não consegue se concentrar numa coisa só, pega um brinquedo, aí depois já quer pegar outro, a gente já quer pegar outro, sabe? Então, pode ser muito confundível. Ele tem 3 níveis do espectro autista. Ele é o nível 1, que é o nível mais leve, o nível 2, que é o mais moderado, e o nível 3, que é o severo. Que no nível 3, tem crianças aí que tomam até medicação forte, justamente porque para se acalmar, para tentar ter um sono tranquilo, uma vida mais tranquila. Legal. Ana, agora me fala uma coisa. O Lorenzo agora tem os 2 gatinhos dele, né, que é o Romeu e o Hulk, né? E ele acabou de vir da escola. Você está me dizendo que ele frequenta a escola na escola convencional e acompanhado por uma profissional, isto? O Lorenzo vai numa escola regular, né? E ele tem esse acompanhamento dessa auxiliar para acompanhar ele. Pela lei federal, teria que ser uma acompanhante terapêutica. Só que a prefeitura não tem condições, né, segundo informações da própria secretaria, de colocar uma acompanhante terapêutica para cada criança. Então, aí eles colocaram essas auxiliares que auxiliam as crianças. Certo. Agora ele passa por um tratamento como fonoaudiólogo, né? Como é que é esse tratamento, como é que está? E é necessário também, né? Então, o Lorenzo ele faz a terapia ABA, né, que é a terapia mais adequada para transtorno de espectro autista, seja ele qual for, porque elas avaliam o comportamento, elas avaliam a questão de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, a questão de respeito também. Tudo é avaliado nessa terapia ABA. E na terapia ABA ele tem terapeuta ocupacional, tem psicopedagoga, tem a pedagoga, tem psicólogas, tem todo um conjunto aí, que ele faz uma clínica particular.
pago um Você tem um convênio, né? Eu tenho um convênio, eu pago um convênio para ele, porque a prefeitura, quando eu fui atrás, pelo menos há uns 2 anos atrás, não tinha esse respaldo para dar para uma criança autista. Não sei como está hoje, mas pelo que eu estou sabendo, informações, tem crianças aí que estão deixando a desejar algumas coisas com relação a terapias e todo esse respaldo que tem, que é um direito pela lei, que a criança tem direito, né? Pela lei, de uma condição digna, de um tratamento digno. Então, isso daí, infelizmente, está deixando a desejar. Por isso que eu pago um convênio para ele. Agora, Ana, para a gente encerrar aqui, você está me dizendo, né, que ainda mesmo o Lorenzo, né, que tem esse grau mais leve, né, desse espectro autista, né, ainda as pessoas ainda olham essa situação com certo preconceito e pelo que você está me dizendo, isso não tem nada a ver, né? Ele tem condição de viver uma vida normal e é o que ocorre com vocês, né? Tem preconceito porque todo mundo fala assim, mas o seu filho não tem cara de autista. Só que o autismo não tem cara, né, Esteves? Não tem cara, é uma condição neurológica e a pessoa pode ser uma pessoa normal e ter uma vida muito normal. Ele pode ser um médico, pode ser um professor, pode ser o que ele quiser no futuro dele, entendeu? O que você sonha para ele? O melhor, sempre o melhor. E os direitos dele eu vou estar sempre aqui para defender. Todos os direitos. E lamentar a dissolução, né, desse grupo que havia aqui em Matão, que era o TEAMA, né? Infelizmente se extinguiu, eles tiveram os motivos deles, né, para se extinguir, mas a gente tem esse movimento aí que é o MAPAM, que é um movimento que eu estou coordenando, que eu estou meio à frente, que é o movimento de pais autistas, que eu iniciei esse movimento pela Sheila Marcondes, não sei se você conhece, ela é da Associação Brasileira dos Autistas de Osasco, que eu tenho contato dela, e ela que falou para mim, começa com o movimento, então a gente está começando com esse movimento, então qualquer pai, qualquer mãe, se estiver desamparado, acha que está perdido, uma coisa eu falo para vocês, vocês não estão perdidos, vocês não estão sozinhos, é uma causa justa, a gente sempre vai lutar por essa causa, então vamos se unir, gente, pela causa, porque é uma causa importante e a gente tem que lutar pelos nossos filhos, sempre.